Muito boa noite a todos, sejam novamente bem-vindos. Seguimos então na nossa série dos estados pêndulo desta eleição e vamos logo à esquerda de Arizona para Nevada, o estado da prata, uma alusão a seu passado de mineração. Outro estado encaixado entre a costa oeste e a cadeia das Rochosas. O cenário é de planaltos e desertos, novamente áreas enormemente vazias, mas populadas por cidades enormes, distantes umas das outras, geralmente próximas a bolsões de água, e fora das grandes áreas públicas que novamente marcam o território do estado. Aqui, tanto reservas florestais, mas também bases militares. Similarmente, a Arizona cresceu muito desde a decaída do Rust Belt, também com a disponibilidade de energia advinda da construção de grandes represas pelo governo na época do New Deal e da invenção do ar-condicionado. O turismo aqui é marcante e não preciso falar para ninguém, particularmente em relação às apostas, o que faz com que o estado seja particularmente vulnerável a choques econômicos. Há também ainda um setor de mineração em relação a ouro e prata, um setor aeroespacial e de defesa também particularmente relevante, mas aqui a agricultura realmente não decolou muito. Há um pouco mais de pecuária. Culturalmente, dado seu traço de apostas e turismo, é um estado bastante jovem e possivelmente o estado de perfil mais liberal no sentido americano, dado esta população jovem que aí vai trabalhar. O estado tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes e tem crescido muito nos últimos tempos. E é um dos estados menos religiosos, provavelmente tanto pela característica etária da sua população, mas também pelo perfil econômico que atrai. As maiores concentrações urbanas aqui são, primeiro e de longe, Las Vegas, com mais de meio milhão de habitantes, mas região metropolitana superior a 2 milhões de habitantes. Henderson, no norte de Las Vegas, um subúrbio em si de Las Vegas. Em seguida, Reno, uma cidade de mais de 200 mil habitantes que chega a quase 1 milhão, considerando sua região metropolitana. As próximas 4 grandes cidades são todas partes da região de Las Vegas. Em seguida, mais uma da região de Reno e finalmente a cidade de Carson, a capital, que tem menos de 100 mil habitantes e praticamente nada de região metropolitana. Aqui nota-se um mosaico demográfico em Las Vegas, com uma maior concentração, claro, de brancos e de populações hispânicas, mas bastante população negra, asiática, indígena, com bastante mistura, mas alguns bolsões que determinarão padrões mais para frente. O mesmo não pode ser exatamente dito de Reno, mas também há concentrações de população branca e hispânica bastante claramente definidos. Em torno de 11% da população é negra, quase 30% é hispânica, de enorme maioria de origem mexicana, e outros quase 10% é asiática. Quase a metade da população, portanto, é não branca. O estado costuma ser historicamente bastante favorável aos democratas, particularmente nos pleitos presidenciais. Como disse, uma população particularmente jovem em sua média, onde praticamente um quarto da força de trabalho está empregada em turismo ou hospitalidade, que foi particularmente impactada com as medidas de contenção da Covid, como vocês podem imaginar. Olhando no menor nível possível, o que se percebe é que o grosso do mapa é vermelho e rural, mas Las Vegas e Reno votam democrata, embora várias regiões rurais tenham ido bastante à esquerda entre 2016 e 2020. Nota-se também que em Las Vegas, onde há predominância branca nos subúrbios, o voto foi mais para o GOP, apesar de ter migrado em tendência de margem mais à esquerda. Algo similar acontece em Reno, mas lá a tendência continuou mais pró-democrata do que nos últimos tempos. Agrupando as coisas então a nível dos condados, nota-se uma desproporcional concentração da população no estado, praticamente 3/4 em Las Vegas, em Clark County, uma das regiões do estado que mais cresce e vota sistematicamente para os democratas. Em seguida, Washoe, da cidade de Reno, que concentra mais ou menos 1/6 da população, vem crescendo bastante também nos últimos tempos e é o condado pêndulo. Quem ganha aqui costuma levar o estado. Nos demais 15 condados do estado, o voto republicano é tão hegemônico que supera a margem razoavelmente fina em Clark County, resultando neste papel-chave do condado de Washoe, onde fica Reno. Aqui há regiões que estão estagnadas, que crescem, que decrescem, há de tudo.
Olhando evolutivamente, o que se percebe é que aqui a expansão urbana e suburbana de Las Vegas, no condado de Clark, tem diminuído a vantagem dos democratas, na verdade, e a vantagem de Reno também, enquanto o restante do estado tem se mantido fielmente vermelho e tornado-se mais vermelho. Las Vegas, no condado de Clark, tem a maior diversidade do estado, considerando tanto pessoas negras quanto hispânicas, mas não tanto indígenas. Em termos educacionais, tanto o condado de Washoe, onde fica Reno, e o condado de Clark, onde fica Las Vegas, concentram um pouco mais pessoas com ensino superior do que a média do estado. E em termos econômicos, pobreza e desemprego não parecem ter bolsões no estado, mas existe uma certa concentração de renda média no norte do estado, que para mim não faz muito sentido, sinceramente. A nível mais macro de regiões, então, o que temos é a região de Las Vegas, de Clark County, que passou de uma margem de vitória dos democratas em 2008 de em torno de 120 mil para uma margem de 90 mil em 2020 e concentra de 2/3 a 3/4 da população. A região de Reno, do condado de Washoe, onde os democratas passaram de uma margem de vitória de em torno de 20 mil votos em 2008 para em torno de 11 mil em 2020, ainda assim superior aos 3 mil votos de vantagem em 2016 da Hillary. Como mencionei, é a região que define o resultado da eleição. E por fim, os 15 estados da região, que passaram de uma margem de vantagem do GOP de 25 mil votos em 2008 para quase 70 mil em 2020. Em termos de pleitos, não há disputas realmente particularmente interessantes aqui. Jackie Rosen, senadora democrata, deve se reeleger aqui com razoável tranquilidade, mas é interessante notar uma dupla de disputas aqui. No terceiro distrito de Nevada, o candidato trumpista foi derrotado nas primárias, enquanto no quarto, o candidato trumpista ganhou. Então será curioso interpretar o resultado de ambas as eleições. Haverá, como em Arizona, um plebiscito quanto ao direito ao aborto. Em termos do perfil eleitoral, aproximadamente os mesmos 30% são democratas e republicanos, e mais de 40% são independentes ou outros. O Estado vota tipicamente na média do país, ora à esquerda e ora à direita, tendo ficado ligeiramente à direita em 2020. Há sinais da queda de vantagem nos registros eleitorais por parte dos democratas, porque perderam mais do que os republicanos nos últimos tempos. Considerando a natureza do setor econômico e a juventude da população local, pode tanto ser um abandono do eleitorado democrata quanto uma transição para um perfil mais independente que pende a democrata e votará democrata provavelmente, já que o adversário é o Trump. Aqui não há condados pivô, aqueles que votaram 2 vezes no Obama e 1 vez no Trump. Em relação a tecnicalidades eleitorais, Nevada é um estado que costuma subestimar os democratas nas pesquisas e está fortemente correlacionado a Arizona. A votação antecipada no estado começa 17 dias antes da eleição, então no meio para o fim de outubro, e o envio de cédulas eleitorais de ausência é automática para todos os eleitores. Então não teremos números indicando demanda de cédulas de voto antecipado por filiação partidária. O estado conta lentamente, pois tem uma tradição de votar bastante por correio. E aqui, como terceira via, só efetivamente haverá o Chase Oliver, libertário, o que deve prejudicar mais o Trump num estado que deu aproximadamente igual proporção de votos a terceiras vias em 2020. Aqui, em termos das previsões eleitorais, então, tanto o Silver Bulletin quanto o 538 indicam a probabilidade de vitória de Harris de em torno de 55%. A minha impressão é que efetivamente aqui a Harris deve levar o estado. Mesmo com o distanciamento do eleitorado mais jovem dos democratas nos últimos tempos e do perfil de trabalhadores que se movem para o estado, também transeuntes, acho que os democratas mantêm ainda sua hegemonia neste estado e devem garantir uma certa margem graças ao plebiscito ao aborto e à mudança dos últimos tempos de populações da Califórnia para cá. Por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.